Aqui, senhores, essa é a nossa aula de hoje. Ok? Todo mundo olhando aí a imagem? Não estou vendo vocês. Vamos lá. Então, nós temos aqui um jornalzinho para as informações do período. Tranquilo? A política econômica e social pombalina. Essa que nós vamos estudar aqui agora. Esse é o nosso poderoso aqui, né? Personagem central aqui nesse período. Muito bem. Lá no século XVIII, nós vamos começar a observar algumas mudanças no Brasil. Que mudanças são essas? Nós sabemos, estudamos na aula de ontem, que a chamada exploração da cana-de-açúcar no Brasil, ela diminuiu. Por quê? Nós temos concorrência, na verdade. Lá nas Antilhas, nós temos o chamado açúcar produzido pelos holandeses, aqueles que dominaram o Brasil, o Nordeste brasileiro. Lembra disso? Tranquilo? Eles levavam o quê? Eles levaram todo o segredo da chamada produção do açúcar, do ouro branco. Levaram para onde? Região do Caribe. Lá no Caribe, eles começam a produzir esse açúcar. Também uma terra muito boa, ensolarada. A mão de obra é escrava. O que acontece? Fica mais perto da Europa. Além disso, você sabe que a Holanda representa o quê? A Companhia dos Países Baixos. Lembra disso? Ou seja, a Companhia de Comércio. E eles têm o quê? Uma frota de navios que eles levam o produto para a Europa. Qual produto que é? O açúcar. Então, eles estão na vantagem. Eles têm uma liberdade econômica, eles são protestantes calvinistas, lembra disso? Aqueles caras que buscam o quê? Uma igualdade entre religião e desenvolvimento econômico, diferente dos portugueses, que são controlados naquela fase. Os católicos, naquela fase, os católicos são controlados pela Igreja Católica, que proibia o lucro, lembra? Era usura. Isso atrapalhava. E havia um atrito entre os produtores, os chamados já burgueses, com a Igreja Católica, certo? Portugal era dessa maneira aí. Então, assim, o açúcar que era produzido pelos holandeses lá na chamada região das Antilhas fica muito mais forte. E eles vão ficando cada vez mais ricos. O Brasil continua exportando o açúcar, sim, mas já não é aquela coisa toda, tem concorrência, beleza? Então, o Brasil está dessa maneira. Olha só. Lá no século XVIII, começa então a notar aqui, eles começam a notar aqui na nossa colônia Brasil, uma diminuição do quê? Da chamada produção do açúcar. O ouro que vai substituindo, nós estudamos também em aulas passadas, ele vai substituindo, vai enriquecendo Portugal, ele acaba também. Lembra que naquele período não existem máquinas, não existe uma estrutura mecânica para a exploração do ouro do jeito que nós temos hoje. Então era tudo de duas maneiras, lembra? Deixa eu ver aqui. Vamos ver um negócio aqui. Beleza, beleza. Ok. Você pode ver que o ouro naquele período no Brasil, ele era explorado de duas maneiras, lembra disso? A faiscação, através de enxada, lembra? Picareta, ou através do quê? Da bateia. Ele vai pegando e batendo o ouro naquelas espécies de peneiros para coar o ouro. Então eram coisas muito rudimentares. E assim o ouro, ele vai diminuindo. Lembra da aula de ontem? Principalmente pelo tráfico. Lembra disso? O tráfico era em grande quantidade. Portugal tenta criar o que? Um controle com a intendência de Minas, casas de fundição. Lembra disso? Essa é a situação do Brasil. Então, o açúcar agora está complicado pela concorrência. O ouro ele começa a diminuir a sua produção por questões econômicas, por questões de má administração, a falta de empreendimento estrutural no Brasil aqui. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a situação do Brasil aqui, ó. Aí coloquei até um comentário. A produção industrial e agrícola nacional tinha sido sacrificada aos interesses do vinho. Portugal, nesse período, ele achava que ele tinha uma grande, imensa galinha que botava ovos de ouro, chamado Brasil. Ele acha que ele pode fazer o quê? Outros tipos de produções, como aqui vou mostrar uma imagem para vocês, as plantações de vinhas, vinícolas, beleza? Só que essas vinícolas também elas estão em decadência, porque vai ter uma praga, vai ter uma crise ambiental nesse período. Além disso, a Inglaterra está vindo com força. Lembra, a Inglaterra já fez a Revolução Industrial. Ela já avançou, ela está indo para a segunda fase. E ela explora
Portugal. Ela vende seus produtos industrializados e faz com que Portugal não, vamos dizer assim, não se anime, não tenha ânimo, ele não se dedique a um pátio industrial, ele não comece a fazer sua produção aí, certo? Tranquilo? E isso então vai esgotando essas tendências aqui. Então já sabemos aqui, ó, o açúcar brasileiro, o tabaco brasileiro, o ouro, eles estão minando. E aí nós temos um problema aqui. É nesse período, é nessa fase, então, que nós temos essa imagem aqui de uma crise na colônia brasileira. Tranquilo? Aqui, ó. Grave crise econômica e financeira nessa solução. Nesse período no Brasil? O que vai acontecer agora? Qual que é a ideia? Temos uma crise, ou a gente desaparece nela, ou então você cria algumas estruturas para poder sair dessa crise, certo? É assim que funciona. É só você olhar aqui os países que estão enfrentando os problemas do coronavírus, certo? Muito bem, vamos avançar aqui. Olha só, eu coloquei para vocês aqui. Enquanto o Brasil está tendo uma grande produção de tabaco, produção de açúcar, o ouro está indo de uma maneira fantástica, a corte portuguesa, que controla as ações do seu país, ela está preocupada em dar festas, fazer banquetes, fazer uma grande construção, apresentar obras que são mais voltadas à cultura. E uma delas aqui é o gosto pelo vinho. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão custeando, emprestando dinheiro, investindo nas produções de vinho. O vinho português é muito famoso. E aqui nós temos uma vinícola. O que acontece? Um dia isso também vai dar problema, vai ter uma crise. Nós vamos ter a concorrência do vinho francês e assim por diante. Beleza? Então, essa é a movimentação da corte, quem administra a economia. Eles não estão preocupados em criar o quê? Um futuro possível, um futuro de desenvolvimento para Portugal. Eles estão apenas olhando o quê? A colônia Brasil, que fornece a eles, primeiro foi o pau-brasil, depois eles perceberam que veio a cultura da cana-de-açúcar, e depois eles viram o ouro. Então, a colônia Brasil sustenta Portugal de uma maneira maravilhosa, fora outras colônias pelo mundo. Então, eles não estão muito preocupados com isso. Eles pegam esse excedente, esse dinheiro, e fazem o quê? Eles vão lá e compram os produtos da onde? De quem está produzindo. Quem está produzindo é a Inglaterra, Revolução Industrial. Beleza? Ou seja, a corte, o rei nesse período, estão desidratando a economia portuguesa para o futuro. Eles não estão investindo, certo? Tranquilo? Muito bem. Então, nesse período aí, nós temos então a Inglaterra. O que a Inglaterra está fazendo? Ela está criando condições para que eles pudessem comandar todo o processo econômico. E o que eles fazem nesse período? Você já deve ter estudado, nós já estudamos, né? Que a Inglaterra faz vários acordos aqui. Como eles não têm o ouro na colônia deles, ou seja, lá nas 13 colônias, eles tentam pegar o ouro do Brasil. Como é que eles fazem isso? Oferecendo produtos que são industrializados e vendidos para quem? Para a corte, para Portugal. Que produtos são esses? Tudo que você puder imaginar. Desde chapéu, ferrovias, tudo que você puder imaginar é vendido para lá. Eles vão fazer um acordo com os portugueses, chamado de Acordo de Panos e Vinhos. Ou seja, eles vão exportar todo tipo de tecelagem, lembra? Produto industrial manufaturado, maquinofaturado para Portugal. E o que eles vão comprar dos portugueses? Vinho. Percebeu a jogada? Eles estão produzindo as suas máquinas, eles estão produzindo, eles estão exportando, as suas indústrias estão ocupando uma grande quantidade de empregados, o mercado interno inglês está aquecido. Enquanto que na cidade de Lisboa, onde está o centro metropolitano, onde nós temos a corte, o que eles estão fazendo? Comprando. Nós já estudamos que a balança comercial deve ter pelo menos um equilíbrio. Se você vende mais, você tem lucro. Se você exporta mais, como os portugueses estão fazendo, o que eles estão fazendo? Comprando. Só comprando, ou seja, eles estão apenas enviando lucro para outro país e perdendo o quê? O seu tesouro, certo?
Além disso, eles não estão proporcionando um pátio industrial, impostos, empregos, ou seja, a produção nacional não funciona. Essa é a grande jogada da Inglaterra aí, certo? Vai chegar um momento que o ouro no Brasil vai diminuir. O que vai acontecer? A corte portuguesa vai continuar fazendo o quê? Comprando, comprando, mesmo sem ter aquele grande lucro do ouro que vinha do Brasil, certo? Esse é um problema no futuro. Então, o que acontece nessa fase aqui, ó? A Inglaterra, habilidosamente, vai combater o contrabando. Ela vai proibir algumas movimentações aqui, certo? Vamos avançar aqui. Nesse período aqui, os mercadores industriais e empreendedores vão tendo mais acesso a títulos de nobreza, vai nascendo uma nova mentalidade. Essa é a mentalidade aqui, ó. Vamos passar para cá para vocês olharem. Olha aqui. Nessa fase, em Portugal, algumas pessoas, como o Marquês de Pombal, têm uma visão um pouco mais abrangente. Lembra? O Marquês de Pombal ele estudou em grandes universidades. Ele foi depois nomeado e conheceu a Inglaterra, conheceu a Áustria, ele andou pela França, ou seja, ele teve uma vivência junto com a sua teoria da universidade. Quando ele chega assim, uma espécie de poder como primeiro-ministro, ele vai fazer as suas mudanças. Todas aquelas mudanças que ele sabia que eram teóricas do período iluminista e também aquelas que ele viu acontecendo quando ele era um embaixador, beleza? E aí nós temos o quê? A criação das companhias monopolistas. Quem que vai criar isso aí? O Estado. Quem é o Estado? Portugal. Ela faz uma parceria. Veja, é do Estado, mas é gerida por quem? Por algumas empresas que são fora do Estado, ou seja, privadas. Então isso é uma espécie de privatização naquele período, beleza? Vamos pegar um exemplo. Hoje nós temos aqui a nossa energia, no nosso Estado aqui, é a Energisa. Quem controla isso aí é o Estado, mas quem administra é uma empresa privada. Isso é privatização. Olha o que está acontecendo em Portugal. As coisas estão mudando, a mentalidade está mudando ali. Beleza? Então, é nesse espírito de mercantilista, nesse espírito de comércio, de um possível, chamar assim, desenvolvimento, que Portugal começa a sair dessa crise aí. E eu coloquei aqui para vocês as imagens de 3 mudanças que eles fizeram. Eles criaram assim, companhias de comércio, ó, Companhia Geral do Grão-Pará e Companhia Geral do Pernambuco. Você já estudou que são, naquele período, essas duas aqui, ó, Grão-Pará e Maranhão, Pernambuco e Paraíba, foram províncias, foram capitanias. Hoje são o quê? Províncias daquela região do Brasil, da colônia Brasil. Tranquilo? Depois nós vamos ouvir falar isso aí das revoltas nativistas que vão estudar lá na frente aí. O que o português vai fazer assim? Ele vai reforçar que o Brasil é uma colônia. Então, existe o pacto colonial, também chamado, eu coloquei em vermelho, exclusivo colonial. O que é isso? O Brasil, ele tem uma preocupação com o Brasil, os portugueses. O Brasil deve fornecer toda a matéria-prima, seja o que for. Pode ser ouro, pode ser açúcar, pode ser o futuro café. Ela tem que fazer o quê? Vender somente para a metrópole. Beleza? Essa é a chamada ação do exclusivo colonial, ou pacto colonial. O que a metrópole faz? Vende para a colônia Brasil. Manda para lá. Essa é a relação entre eles, beleza? Então, eles colocam o Brasil no centro dessas preocupações, que o Brasil está tendo aqui algumas movimentações. Eles têm medo que o Brasil veja, assim, todo, no caso, o Brasil inteiro, ele veja as revoluções que estão acontecendo aonde? Lá nos Estados Unidos, que virou país, e nas chamadas colônias espanholas, Paraguai, Bolívia, que estão se tornando países nesse período. Países independentes e republicanos. Rompendo com quem? Com o domínio monárquico espanhol. Eles têm medo desse problema aí. Eles querem reforçar o domínio metropolitano. Nesse período, você viu a imagem aqui, ó, o Marquês de Pombal também vai estabelecer uma verdade. Ele quer aumentar a sua chamada frota naval. O que é isso? Frota vem de navios. Porque ele sabe que tem a Companhia das Índias, tem a chamada a grande companhia inglesa que domina os mares. Então ele sabe que para poder exportar, trazer mais mercadorias, ele precisa fazer isso aqui, ó.
aumentar os seus navios. Olha ali, ó. Tá vendo? Ele está mostrando os navios e em cima dele tem um mapa dos acontecimentos. Aqui já o Marquês de Pombal como um ministro. Tranquilo? Então são as mudanças que vão sendo feitas aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Todas essas mudanças são importantes porque o Marquês de Pombal ele vai pontuando, fala, nós precisamos mudar, nós estamos vivendo uma crise, e se a gente não sair da crise, nós vamos se tornar o quê? Um país pequeno, uma monarquia miserável. E ele vai convencendo aquele que é o seu grande amigo, Dom José I, que nomeou ele como ministro, certo? O que ele vai fazer na parte da indústria portuguesa, especificamente? Lembra que nesse período a indústria portuguesa ela quase não existe. Ela é controlada por quem? Pelo capital inglês. Eles vendem tudo, tudo que eles querem para Portugal. E Portugal compra. E não há uma preocupação em fazer uma indústria, certo? Com a nomeação de Marquês de Pombal como primeiro-ministro, ao século XVIII, 1670, ele vai mudar isso aí. Ó. Ele altera as prioridades dessa economia portuguesa. E diz o seguinte, nós temos que ter um projeto para crescimento industrial. Ele aponta, olha os Estados Unidos, que foram colônias. Olha a França, que fez sua Revolução Francesa. Olha a Inglaterra, que está em outra fase da Revolução. Ela não está mais na era do vapor, ela já está em outra fase. Elas estão movimentando a busca de petróleo e eletricidade, numa segunda fase da Revolução. Então ele tem essa preocupação e ele vai apresentar esse tipo de crescimento para as cortes. E o rei, evidentemente, vai sorrir para isso, porque ele sabe que é uma ideia visionária. O que ele faz aí? Primeiro, ele cria uma instituição pública, beleza? Que é a chamada Junta do Comércio. Em todos os países, principalmente aqui no Brasil, nós temos as juntas comerciais até hoje. Talvez você tenha conhecido, seu pai, alguém aí que trabalhe na junta comercial. O que é isso aí? É uma espécie de sindicato de todas as empresas. Quem cria isso aqui? Portugal. No governo de quem? Dom José. Quem que era o primeiro-ministro? Marquês de Pombal, o grande iluminista português aí. Então ele falou assim, olha, nós temos que ter uma instituição pública que estabeleça esse movimento comercial. Então ele cria a Junta do Comércio, beleza? E estabelece ela de fazer as mudanças, de controlar tudo que existe de comércio ligado tanto a Portugal quanto às colônias. Ó, já estabeleceu uma linha de desenvolvimento para a sua reforma industrial. Segundo movimento aqui, ele estabelece aquilo que nós conhecemos hoje. Você vê isso aqui hoje claramente numa briga contemporânea entre American First de Donald Trump com quem? A China, né? Você viu desde o ano passado uma briga entre os dois aqui, ó. Um querendo proteger os impostos, aumentando, diminuindo do seu país. Portugal vai fazer isso aqui também. Uma política de proteção aos produtos portugueses. Dá uma lida aqui, ó. Marquês de Pombal empreendeu uma política protecionista, de proteção, lançando impostos sobre todos os produtos que vêm de fora. Ele aumentou os impostos. Certo? Por quê? Esses produtos que chegam de fora, principalmente os ingleses, eles atrapalham o quê? O desenvolvimento da indústria portuguesa. Então ele falou, ó, quer vender aqui, o preço vai ser maior. Beleza? Então, é uma política que ele vai estabelecendo aqui. É um homem legalista. Terceiro movimento dele, ele publicou leis pragmáticas contra os produtos de luxo importado, ou seja, linhas duras. O que ele vai fazer aqui? Olha, se você quer importar, por exemplo, vamos chamar assim, um conjunto de maquiagem para a corte, espelhos, vestidos de seda, se você quiser comprar essas coisas, você pode fazer. Mas eles vão ter o quê? Agora, um imposto muito alto. Tranquilo? Por que ele faz isso? Mais uma vez, para impedir essa compra excessiva que aconteceu nesse período aí. Principalmente pela corte portuguesa, não é verdade? Vou dar um exemplo aqui. Presta atenção. O Brasil, quando termina sua chamada, o governo do Vargas, nós vamos estudar, você vai estudar no segundo ano, com seu professor de História. Quando o Vargas termina a sua era, deixa o Brasil zerado, sem nenhum tipo de dívida externa, organizado, com um pátio industrial muito bom. Quando assume o primeiro governo, pós-Vargas, o que ele vai fazer?
ele abre as importações. E nós vamos receber aqui todo tipo de produtos, principalmente os produtos que eram assim apenas chamados de supérfluos, ou seja, sem importância. Beleza? Então é nesse período que essa compra desenfreada de coisas que não têm importância, elas prejudicam a economia interna de um país. Por isso que ele faz esse processo aqui, beleza? Ele é visceral, ele mete o pé na porta e fala, ó, isso aqui está errado, isso aqui só atrapalha. Quarto item aqui, ó, criou manufaturas nacionais. O que é isso aqui? Ele começa a emprestar dinheiro, ele começa a incentivar a produção dos produtos nacionais e vai reforçar aquelas que existiam, beleza? Como é que ele faz isso? Emprestando dinheiro, ó, são os benefícios financeiros. Ele empresta dinheiro e baixa o imposto para o produtor nacional. Por que ele faz isso? Está escrito aqui, ó, para tornar, então, o produto nacional mais competitivo com os produtos que vêm de fora. Beleza? Aqui eu peguei um pedacinho da época, né? Ó, Estatutos da Real Fábrica das Sedas, portuguesa. Tranquilo? Olha a data aí, ó. Beleza? Lá na região de Lisboa. Então, são medidas importantes que estão no contexto de produção nacional, ligada ao quê? A uma proteção de imposto, ou seja, tudo isso na mentalidade de um rei português, que tem um grande ministro aqui. Quinto movimento, estimulou a criação de manufaturas por outras pessoas, por particulares. Não precisa ser do Estado, beleza? Pode ser alguém que está ali montando uma empresa de vassouras, por exemplo, ele vai lá e faz o quê? Ele também vai conceder o quê? Empréstimos e vai baixar o juro para ele também, beleza? Então são os privilégios para outras pessoas. Quem são outras pessoas? Aquelas que não fazem parte da corte, daquele pequeno círculo poderoso. Beleza? Então ele vai ampliando o desenvolvimento. Com isso, outras pessoas vão observar isso, falar, puxa vida, eu também posso fazer isso aqui. É a mercantilização, principalmente da liberdade econômica. Todas as pessoas começam então a se tornar o que está na moda falar, empreendedoras. Porque o Estado está ajudando. Como é que o Estado ajuda? Oferecendo principalmente imposto menor para você pagar, empréstimos com juros pequenos e longo prazos. Olha que habilidade nesse período que nós temos desenvolvimento do quê? Da parte texto. O que é isso? Tudo que é feito com panos. Isso vai atrapalhar profundamente aquele acordo com a Inglaterra. Lembra o acordo de panos e vinhos? Eles compravam somente da Inglaterra e vendiam o quê? Vinhos. Agora não, tem uma indústria nacional. É a indústria da chapelaria. Por que é importante a chapelaria? Você sabe que até o começo do século XX, todos os europeus gostavam de usar um chapéu tradicional, não é verdade? Chapéu, as mulheres usavam muitos chapéus naquele período. Então, são esses tipos de investimentos, aí, ó, metalurgia, fiança, relojaria. Então, todo esse movimento aqui, esses setores vários, estão sendo financiados por um propósito já capitalista aqui. Beleza? Facinho? Eles não são mais invisíveis, estão à vista dos movimentos. Sexto movimento nesse jogo de xadrez de investimento do chamado iluminista Marquês de Pombal. Tranquilo? Recrutou investigadores e técnicos estrangeiros. O que ele fez aqui? Ó? Ele vai lá na Inglaterra e pede ajuda para algumas pessoas irem até Lisboa e organizarem as suas ideias naquele período. Ele vai até a região da Alemanha, ali na Prússia, e pegam pessoas importantes. Ele vai recrutando investidores e técnicos. Olha, você quer investir na indústria portuguesa? Eu vou te oferecer o quê? Imposto barato, né? Vou te oferecer aqui incentivos fiscais, vou te oferecer dinheiro a longo prazo com um valor mínimo. Isso é recrutar investidores. E aí ele pega também pessoas que estão fazendo o quê? Desenvolvendo uma nova tecnologia. Que tecnologia é essa? Da Revolução Industrial. Ele sabe que é imprescindível essas pessoas dentro de um processo de modernização de um país. Então ele vai fazer o quê? Parceria com investidores. Dá outro exemplo de novo aqui. Lá na Prússia nós temos um grupo de pessoas importantes. Ele convida, ó,
vamos abrir uma fábrica aqui em Portugal. Eu vou te oferecer várias vantagens, imposto, empréstimo, dinheiro. E assim as pessoas vão falar, vamos para lá, nós só vamos ter lucro. O que Portugal ganhava com isso? Uma indústria de fora, empregos, essas pessoas que vão trabalhar lá vão gastar dinheiro, vão pagar mais impostos, ou seja, há um incentivo. Além disso tudo que é imediato, o que ele vai ganhar com isso? Aquela empresa, com certeza, ela vai ter novas filiais e os outros vão olhar para aquilo e vão ter um exemplo de empreendedorismo. Os portugueses começam também a copiar esse tipo de avanço. E os técnicos que chegam? Eles vão trazer novas ideias, ideias mais arejadas, de um novo conceito de revolução industrial que Portugal não tinha ainda. Então você percebe a habilidade de administrar do nosso querido aí Marquês de Pombal, beleza? Uma estratégia que ele falava assim, a estratégia de dividir para possivelmente dominar o mercado. Sétimo movimento importante dele, privilegiou a criação de fábricas. Então, o objetivo dele era ter fábricas. Olha, você sabe que na fábrica nós temos uma grande produção, uma grande quantidade de pessoas trabalhando, e o imposto ele vai para quem? Para quem está produzindo, tem que pagar o imposto, e as pessoas estão recebendo salário e vão consumir e pagar imposto. Olha a pauta desenvolvimentista do chamado aí Marquês de Pombal. Criação de fábrica. Qual que é o objetivo dela? Transformação da matéria-prima que existia na colônia, por exemplo, o açúcar da colônia, o tabaco da colônia, o algodão da colônia. Qual colônia? Pode ser a do Brasil ou de outras, da África, por exemplo. Beleza? Então aqui, ó, couro, né, algodão, tudo isso podia ser trazido para onde? Para Portugal e ser industrializado. Vamos usar o exemplo de aulas antigas aqui. Os portugueses fizeram uma aliança com quem? Com os holandeses. Os holandeses pegavam os pedaços, chamados pães de açúcar, e levavam nos seus navios. E iam para onde? Para a sua terra natal, uma grande capital chamada Amsterdã, e lá eles tinham fábrica para quê? Refinar o açúcar, colocar em embalagens, fazer a purificação nele, deixar ele branquinho. Essa é a ideia do Marquês de Pombal. É ter a sua frota de navios, lembra? Navios nacionais e fazer com que Portugal receba esses produtos chamados de matérias-primas, que estão descritos aqui, e também faça o mesmo processo. Ele interrompa aquilo que nós chamamos no comércio de um intermediador, um atravessador. Ele corta, ele faz todo o processo. Ele produz, ele transporta, ele fabrica e ele vende. Tranquilo? Olha a mentalidade bem capitalista do Marquês de Pombal aqui. Quais são os resultados disso aí? Como é que ficou esse processo aí? Um homem tão habilidoso, né? Que tinha o objetivo de criar, está muito na moda falar, criar um novo normal, né? Primeiro, aqui, ó, ele teve sucesso, beleza? Teve êxito na redução substancial do que? Das importações. As pessoas não estão mais importando, elas estão comprando um produto que é bom, de qualidade e é mais barato que o produto que vem, por exemplo, da Inglaterra. Certo? Ele consegue, então, diminuir o quê? Essa diferença. Lembra? Déficit e superávit. Ele tem superávit, não tem mais déficit. Ou seja, as pessoas estão tendo mais sucesso aqui na produção. Segundo o êxito dele aqui, conseguiu desenvolver o volume de exportação. Ele está exportando uma grande quantidade de produtos que eram comprados lá na Inglaterra, agora não. Ele está obrigando, está mandando para todas as colônias, inclusive para o Brasil, os produtos feitos aonde? Em Portugal. É nesse período que nós vamos ter aqui, presta atenção, ó, tranquilo, a chegada de uma grande quantidade de chapéus e ternos. E eles eram obrigados a serem comprados aqui, porque somos uma colônia, certo? Lembra? Pacto colonial? Nós exportamos matéria-prima e consumimos os produtos manufaturados da nossa metrópole. É nesse período que você lembra, ó, Portugal vendia tudo para cá. O que era tudo? Principalmente a indústria têxtil. E aí você vai ver no Rio de Janeiro, de 40 graus, as pessoas de terno e chapéu e bengalinha, que não é uma moda
para um país tropical, na verdade, diferente, mas eles eram obrigados a importar ou comprar esses produtos aí, beleza? E com isso Portugal vai ficando cada vez mais rico, né, com essas exportações. Terceiro sucesso nesse período do governo português iluminista do Marquês de Pombal. Ele acabou por dar ao setor industrial a organização que poucas alterações tinham sofrido aqui, beleza? Então nós temos aqui uma indústria crescendo de uma maneira muito boa. Evidentemente que essas mudanças foram um sucesso total. Porém, nós temos problemas aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeiro, apostou mais na quantidade e foi mais uma resposta às dificuldades do conjunto. Na verdade, ele estava tentando fazer o quê? Uma produção em massa para fugir do domínio inglês, certo? Só que os ingleses não vão ficar quietos com isso não, certo? Eles vão começar agora também a prejudicar politicamente quem? Os chamados aí portugueses, beleza? E eles vão tentar influenciar quem? A cabeça de Dom José. Só que Dom José é um cara muito ligado às ideias de Marquês de Pombal. Eles não vão conseguir fazer isso, mas eles vão minando o quê? Eles vão influenciando a corte, fazendo as intrigas. Eles vão começando aqui a influenciar principalmente o clero. Falar, olha, vocês vão perder o espaço, igual perderam aqui, igual que aconteceu na Inglaterra. Daqui a pouco esse Dom José aí, que é ligado à mentalidade iluminista do Marquês de Pombal, vai criar uma igreja para eles e vocês vão ficar fora aí. Ele já, inclusive, estabeleceu que Portugal é um estado laico. E assim eles vão criando intrigas nesse período aqui. Beleza? Segundo problema aqui, para a administração do Marquês de Pombal. Não foi concebida como uma reforma estruturante de longo prazo, ou seja, ela era imediatista, não tinha um projeto. Quando você faz um projeto é igual nós temos na nossa escola. Você tem aulas aqui com professores que dão aula no primeiro, no segundo e no terceiro ano e nos cursinhos, desde a 9ª série. Porque é um projeto para que você vá se adaptando às metodologias, a forma de ensinar, a forma educacional lá do cursinho. Tranquilo? Esse é um projeto para quê? Para que você se acostume e quando chegue lá na última fase do terceiro ano, você entre direto para a sua universidade que você escolheu ou você tem um êxito, um sucesso no Enem. Isso é projeto a longo prazo. O Marquês de Pombal não tinha essa movimentação aí. Beleza? Dá uma olhada aqui. Beleza, beleza. Tranquilo. Muito bem. Terceiro item. Mantinham-se unidades produtivas de pequena dimensão, né, de caráter artesanal, pelo qual a produção não conseguiu se impor. Então, o que ele tinha que fazer? Ele criou pequenas unidades, mas não foram assim organizadas como indústrias poderosas. Foi uma indústria artesanal, não houve um grande incentivo. Ela foi muito rápida. Não houve revolução aonde? Presta atenção, revolução, nós já estudamos isso. Revolução é uma mudança nas estruturas. Beleza? É uma mudança radical. É mudar tudo. Beleza? Reforma é diferente de revolução. Revolucionar é romper. Então ele não fez um rompimento aonde? Naquilo que é chamado de, lembra a geografia? Das indústrias de base. Beleza? Não houve uma movimentação no campo da energia, principalmente no campo da força humana. Não houve a criação de um proletariado, de uma estrutura de pessoas para trabalhar formadas e capacitadas para isso. Beleza? Não houve uma revolução na parte industrial, como aconteceu na Inglaterra, na Bélgica, nos Estados Unidos. Não houve essa revolução na mecânica, primeira revolução industrial das máquinas, vapor, mecânica, hidráulica. Não houve isso aí. Tudo está baseado onde? Em produções artesanais. E o setor do produtivo continuava quase dependente do vinho. Então ele precisava de mais espaço, ele precisava crescer mais. E essas são as chamadas assim, as críticas que são feitas principalmente aqui ao chamado Marquês de Pombal nesse período. Beleza? Vamos avançando aqui, ó. A burguesia pombalina. Muito bem, vamos estabelecer essa fatia aqui, importante. A burguesia teve apoio de Marquês de Pombal, certo?
os burgueses adoraram essas novas ideias de incentivo ao comércio e ao lucro. Simples assim. O comércio foi considerado, então, uma profissão nobre, necessária e proveitosa. Os grandes comerciantes foram honrados com privilégios, títulos, foram homenageados. Então, a burguesia foi sendo, vamos dizer assim, colocada em alta no período de Pombal. Beleza? Principalmente aqueles que eram mais capacitados. Aqui, ó, a burguesia de letrados. Tem burguês que era analfabeto, gente. Beleza? Então, as pessoas que tinham uma formação, por exemplo, técnica, ou até passado por uma universidade, eles iam administrar, por exemplo, as navegações no período de Pombal. Beleza? Então, é nesse período que Pombal também vai favorecendo a burguesia, porque sabe que ela tem dinheiro, que ela pode fazer o processo de parceria econômica com o Estado português, e ela tem capacidade econômica administrativa. Beleza? É nesse período que a burguesia vai adorar quando o chamado Marquês de Pombal ele tem os atritos com a Igreja Católica, certo? Ele vai fazer a Igreja Católica cuida dos assuntos da fé. Nós cuidamos dos assuntos do Estado. Economia, política, é nosso dever. Vocês cuidam só disso aí. Portugal é um Estado laico. Ponto. É nesse período que ele fez o quê? Ele aboliu a discriminação entre cristão velho e cristão novo. O que é isso aqui? Cristão velho é aquele velho grupo de pessoas da corte que eram cristãos. Se você quisesse ser empreendedor em Portugal, lembra que eu falei para vocês que ele ofereceu alianças com outras pessoas? Naquele período tinham pessoas que não eram da religião chamada católica, que é clássico daquele período em Portugal. As pessoas tinham que fazer o quê? Se converter ao catolicismo para ter o quê? Uma liberdade econômica em Portugal. O que ele fez? Ele acabou com isso aqui. Ó. Não existe mais isso. Lembra que o cristão novo, nós já estudamos isso, o cristão novo era o quê? Era o judeu, era o islâmico que se convertia. Ele tinha que mudar de religião para fazer o quê? Para ter uma espécie de reconhecimento econômico, político no governo português, controlado pela Igreja Católica. O que é que o Pombal fez? Acabou com isso aí. Acabou, gente. Agora todo mundo pode fazer comércio e ter a religião que ele quiser. A religião não interfere no Estado. Lembra? Atritos com a Igreja. Então, para melhorar a preparação dessa burguesia para todos os tipos de negócio do Estado, foi criado, olha o que ele fez aqui, aula de comércio. Até hoje, nós não temos isso nas nossas estruturas de ensino. Na escola pública, começa a ter uma visão sobre isso aí. Eles começam a criar, hoje, estou falando de hoje, 2020, eles começaram a criar alguns tipos de ideologias para preparar a pessoa para ter o quê? Uma visão econômica do lugar onde ele vive, nas nossas relações econômicas aqui do Brasil, beleza? Em países como dos primeiros, assim, os primeiros lá no chamado PISA, os países mais desenvolvidos, eles têm a economia ligada às suas aulas. Nós ainda não temos isso nas escolas particulares, beleza? Com certeza isso ainda vai acontecer, tranquilo? Então a burguesia foi favorecida de uma maneira muito boa para o desenvolvimento do quê? Do comércio, da liberdade capitalista, por quem? Pelo Marquês de Pombal, beleza? E a nobreza, como é que a nobreza ficou aí? Ele vai tentar mudar as características da nobreza. Como é que ele vai fazer isso aqui? Ó? Ele vai tentar transformar aquela velha nobreza, aquela aristocracia que vivia do quê? De imposto, de terra que eles tinham, numa nobreza mais ativa, mais ligada à produção capitalista. Ele vai tentar fazer isso aqui. Primeira coisa que ele fez, ele extinguiu desigualdades e privilégios entre eles. A nobreza não gosta muito disso, porque quando você se torna uma pessoa da aristocracia e alguém incentiva que outras pessoas cheguem ao seu nível social, eles não vão gostar disso aqui. Beleza? Então ele teve um problema, o Pombal, adaptar a nobreza a esse novo tipo de mundo de liberdade econômica e política. A nobreza não gostou muito disso aí. Beleza? Ele tinha que fazer o quê? Como ele apresentou escola de economia para a burguesia, ele tentou fazer uma reeducação econômica para quem? Para os nobres. E o que ele faz? Ele também cria um colégio. Criou o Real Colégio dos Nobres. Para que isso aqui? Para que eles pudessem aí ter uma nova visão
da situação que estava acontecendo no mundo naquele período, beleza? Tranquilo? Se não servisse para os seus pais, para os aristocratas mais antigos, principalmente os filhos deles, os mais jovens, para poderem o que ter uma visão mais capitalista do mundo que eles estão vivendo e futuramente poderem usufruir e influenciar esse mundo. Então ele também cria aqui esse Real Colégio dos Nobres para uma reeducação dessa nobreza antiquada e superada. É claro que ele não vai ser bem visto por isso e vai ser o quê? Perseguido por algumas das pessoas mais influentes desse período aqui. Beleza? Então, ele tenta mudar o conceito da nobreza. Mas a nobreza fala, eu tenho uma carteirinha aqui, ó, eu sou mais poderoso que você. Então, é um atrito que ele tem aqui. Beleza? Aí ele aqui, ó, tá vendo? Apresentando a sua chamada frota naval aqui. Tentando criar um ambiente de excelência, de desenvolvimento, não é verdade? Então, aqui nós estudamos essa importante figura, beleza?